noite. Então vamos iniciar os trabalhos, harmonizando os nossos pensamentos, nos conectando com o nosso Criador, com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, aquele que é o nosso guia, o nosso modelo, aos nossos mentores espirituais, que são os nossos anjos da guarda, e todos os amigos espirituais que nesse momento nos acompanham, nos intuem, nos acolhem. E vamos pedir então que tenhamos uma noite proveitosa, que possamos absorver os ensinamentos que vamos receber hoje e que possamos ter a coragem, a disposição de levar para as nossas vidas. Então, como forma de agradecimento e de conexão com o Pai, façamos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, e não nos deixe cair nas tentações, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje, para todos sempre. Então, como eu comentei, estamos hoje com o nosso irmão Wilson Machadinho. Ele sempre nos atende prontamente quando nós pedimos para ele vir fazer as palestras, a sua exposição. Então já agradecemos de antemão. Vamos então todos vibrar para que ele consiga passar a mensagem que ele nos preparou com tanto carinho. Machadinho, a palavra é sua. Muito obrigado, meu irmão. Devidamente harmonizado e asserenado pela prece que acabamos de proferir, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, mas mais precisamente o item 8 e 9, que traz para nós a família na visão espírita. É um tema bastante pertinente, dado a situação que a gente está vivendo no momento. A gente percebe que as pessoas estão muito aflitas, muito nervosas, e muitas delas têm tido muita contradição entre si, entre os membros da mesma família. E a gente busca, através dos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, a resposta para algumas desses questionamentos que existem dentro do seio familiar. Quando nós falamos em família, a palavra em si nos dá uma sensação de segurança e de tranquilidade. Mas será que é isso mesmo que todos nós sentimos? Quantos de nós chegam no final do dia de trabalho, na hora de voltar, retornar para casa, e não se sente animado em voltar para o seu lar, porque não encontra no seu lar aquele abrigo, aquele amparo que todos nós encontramos dentro do lar devidamente espiritualizado, de um lar onde se cultiva o Evangelho de Jesus, onde a família se reúne em família para orar uma vez por semana, ao menos. Essa importância da convivência familiar é que nos dá essa sensação de segurança quando se fala em família. Como é gratificante no término da nossa jornada, de um dia de trabalho, nós, exauridos pelo cansaço do trabalho, retornarmos ao nosso lar. Quando adentramos a porta dentro do nosso lar, nós sentimos a energia
que flui e que vem ao nosso encontro, nos dando aquela serenidade e aquela paz que tanto nós desejamos. Mas tem muitas pessoas que não é assim. Tem muitas pessoas que chegam no momento de retornar ao seu lar, ela se custa, dado a dificuldade de relacionamento que tem com os seus familiares. Mas nós, espíritas, que estudamos as leis naturais e que procuramos compreender essas leis e aplicar na nossa vida, sabemos que muita dessas desigualdades, desses pensamentos diferentes entre os membros da mesma família, são consequência porque a família é o ponto de referência que a previdência divina tem para colocar as pessoas junto para se reconciliarem, para aprenderem a se amar, aprender a se tolerar, compreender-se entre si. Essa é a finalidade da família. Tudo que nós vivemos na sociedade, hoje é reflexo da família. E o que nós vivemos na nossa família hoje é reflexo da nossa família do pretérito. E assim, consequentemente, Emmanuel nos diz que a família consanguínea é uma lavoura onde a luz brilha para todos os membros daquela família. Mas para a pessoa ser bem-sucedida no seio familiar, ela precisa se revestir de paciência, renúncia e boa vontade. São 3 fatores importantíssimos na convivência familiar. E eu até diria, até no relacionamento pessoal das pessoas, entre si, no trabalho, na sociedade, no clube, mas principalmente na família. Esse relacionamento, as pessoas devem se revestir da paciência, da renúncia e da boa vontade. Porque somente assim nós vamos conseguir ter sucesso na família. Nós, seres humanos, ao meditarmos sobre a família, logo que tomamos consciência do nosso nascimento, nós percebemos que a nossa família começa sendo nossos pais, nossos avós, nossos tios, as pessoas das nossas relações. Mas ao estudarmos o Espiritismo e o Cristianismo, os horizontes da família vai muito mais além. Ela quebra os paradigmas em que nós trazemos das tradições de família, aqueles antagonismos em que nós muitas vezes nos atrapalha no nosso relacionamento. Então, nos leva a compreender que esse horizonte da família consanguínea nos leva ao horizonte do amor. Ela abre-se os horizontes do amor. E aí nós passamos a compreender que fizemos parte de uma grande família que nós chamamos humanidade. Na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, na medida que vamos tomando consciência das leis divinas, das leis naturais, nós vamos percebendo que a importância da família sanguínea para que nós cultive o amor. A convivência familiar nos leva a cultivar o verdadeiro amor. É uma fonte inesgotável que a previdência divina nos oferece e a família. Porque é na família que nós vamos nos reconciliar com os nossos adversários do passado.
Aqueles adversários que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus nos recomenda: reconcilia com os teus adversários o quanto estiver a caminho com ele. Essa reconciliação, quando não é feita lá no nosso ciclo de amizade, nós vamos ter que nos reconciliar no seio familiar, recebendo os nossos adversários do passado vestido no corpo carnal dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas de mais afetividade que se relaciona conosco no seio familiar sanguíneo. Eis a importância da família consanguínea. E nós vamos ver que, na medida que nós vamos compreendendo o mecanismo das leis divinas, nós vamos vendo a importância dos laços sanguíneos da nossa família e no horizonte do amor que vai se abrindo diante de nós. E nós vamos percebendo a importância que tem de cultivar o amor entre nós, membros da família, e as pessoas que se relacionam conosco no cotidiano, seja na sociedade onde estamos inseridos, na comunidade, seja no nosso trabalho, no coletivo que nos leva ao trabalho. Todo esse relacionamento que interagimos entre as pessoas nos faz compreender o processo de necessidade de convívio com os nossos semelhantes. O nosso próximo. Onde é que está o nosso próximo? O próximo, mais próximo de nós, são os nossos familiares sanguíneos. Mas na medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo. E diz-nos os Espíritos Superiores que nós, ao fazermos o nosso planejamento reencarnatório, muitos de nós suplica a previdência divina e os Espíritos Superiores encarregados de transmitir as ordens divinas para que nós nasça na família onde nós temos mais comprometimento, aonde nós deixamos a desejar, onde temos dívida e débitos a saldar, a reparar. Não pense, meus queridos irmãos e irmãs, que nós somos inseridos numa família por um acaso. Não, não existe esse acaso. Tudo é um planejamento da previdência divina, conforme nós vamos ver no transcorrer da nossa fala de hoje. Quando Santo Agostinho nos adverte dizendo que a família é a lavoura divina, onde as criaturas se reconciliam das suas desavenças pretéritas. E a família consanguínea, ela tem uma força extraordinária. Por que ela tem essa força de reconciliação? Porque somos amparados pela lei do esquecimento. No momento que nós reencarnamos na família, junto dos nossos irmãos que não são tão afeiçoados a nós somos amparados pela lei do esquecimento. E aí vai sendo nutridos os nossos valores que trazemos conosco, as virtudes sublimes, vai sendo trabalhado desde o início, quando nossos pais começam a nos passar as primeiras informações, a educação que nós recebemos dos nossos pais. E na medida que vamos trabalhando dos pais para com os filhos, as crianças vão se desenvolvendo as suas aptidões. É nesse momento que nós deveremos aproveitar da criança, dos zero ano de vida até os 7 anos, para transmitir às crianças as boas informações, ajudá-la e auxiliá-lo no desenvolvimento do seu caráter,
passando as coisas sérias, as coisas boas, cultivando a brincadeira saudável, procurando fazer com que os respeite os seus amiguinhos, respeite seus pais, respeite os mais velhos. Daquela forma que nós fomos educados, que nós trouxemos de berço. Quantos de nós recebemos dos nossos pais as primeiras lições de aprender a orar? Hoje em dia já não fazem mais isso. Poucas famílias se oram, poucas mães tiram um tempinho para ensinar seus filhos a orar. Isso é importante. Um dia desse eu estava com o meu neto de 5 anos aqui, e eu convidei ele: vamos orar, meu filho? E ele disse: vou, para quem é que nós vamos orar? Vamos orar pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão nos hospitais desesperadas. E ele concentrou-se e me acompanhou na oração do Pai Nosso. E a gente percebe o interesse das crianças em aprender a orar, aprender a falar com Deus. A oração está contida na lei, a primeira lei, que é a lei da adoração. Está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 603, onde fala da lei de adoração. Conforme falei, Santo Agostinho, no capítulo 14, que o título é Honra o teu pai e a tua mãe, honrai vosso pai e a vossa mãe, no item 8 e 9, nos diz assim: que os laços de família não criam forçosamente os limites entre os espíritos. Os pais somente fornecem o corpo físico do filho. O pai não cria o espírito do seu filho. O espírito do seu filho já estava criado por Deus há muito mais tempo. De repente, o espírito do filho é muito mais velho do que o espírito do pai. Apenas o pai fornece um envoltório do corpo físico e auxilia o filho no desenvolvimento moral e intelectual, para que ele possa se tornar uma criatura de bem. E prossegue dizendo: não é o pai quem cria o espírito do filho, ele mais não faz do que lhe fornecer invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, entanto, a missão de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são mais das vezes espíritos já ligados por simpatias, por ideias afins, que reencarnam no mesmo ciclo familiar para se auxiliar, para progredir mutuamente uns para com os outros, como também para parar as arestas que possam existir de um para com o outro. Mas nós percebemos que não é somente espíritos de ideias afins que reencarnam. Também pode reencarnar na mesma família espírito com ideias contrárias às nossas. São aqueles nossos desafetos, nossos familiares, que às vezes nós não conseguimos nos relacionar bem. Que muitas vezes é difícil de nós se compreender e nos fazer compreendidos por esses nossos familiares. Mas Santo Agostinho nos adverte dizendo que quando nós percebemos uma divergência entre membros da mesma família, deveremos buscar através da prece, através do mecanismo das leis divinas, compreender esse processo, que nós vamos compreender através da reencarnação. A reencarnação nos explica essa situação, essa lei divina da reencarnação, onde nós reconciliamos com os nossos irmãos e os nossos adversários. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim
da simpatia e da comunhão de ideias. Os espíritos reencarnam numa família para formar esse ciclo e desenvolver os sentimentos do amor. Essas simpatias e afinidade de ideias vão se tornando o verdadeiro amor no relacionamento. É necessário que nós compreendamos que a nossa família é importante para nós, todos os membros de uma família. Sempre procurar cultivar a oração em família. Buscar um dia da semana onde seja favorável a todos os membros da família. Sentar-se em volta da mesa, onde a gente faz a refeição. Procurar abrir o Evangelho, estudar aquela página do Evangelho e conversar entre a família. Esse é um dos meios, recursos mais nobres que a família tem para se espiritualizar. E diz-nos Santo Agostinho, há duas espécies de família. A família espirituais e a família corporais. Duráveis são as primeiras, porque elas se propagam e se perpetuam ao longo das reencarnações. As segundas são frágeis como a própria matéria, e às vezes se extinguem nesta mesma existência. Como é bom, meus queridos irmãos e irmãs, nós compreender este processo da evolução através da família. E lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí diz, a ingratidão é um fruto direto do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas dos filhos para com os pais é muito mais de caráter ainda maior e mais odioso, diz no Evangelho. Por quê? Porque ela ataca diretamente o relacionamento do filho para com o pai. E esse relacionamento deve ser afetivo, deve ser regado no amor, na compreensão, na tolerância. E prossegue Santo Agostinho dizendo, revolta-se os corações mais honestos dos filhos para com os pais. E, em particular, é desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Aquelas antipatias que existem entre um filho para com o pai, ou para com a mãe, ou da mãe para com o filho ou a filha, entre os membros da mesma família, também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo lança luzes sobre a nossa consciência, nos esclarecendo que esses relacionamentos conflitantes nós procuramos compreender através da reencarnação. São espíritos que conviveram conosco em vidas passadas, que nós não soubemos perdoar, não soubemos educá-los, melhor dizendo, ou esclarecê-los referente ao perdão, referente à compreensão, referente ao amor. E aí, então, viemos no mesmo ciclo familiar sanguíneo para nos aprendermos a perdoar, aprendermos a amarmos uns aos outros. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz dos grandes problemas dos corações humanos. É importante que a reencarnação nos explica a lei e a justiça divina. Sem a doutrina e a lei da reencarnação,
fica difícil das pessoas compreender o mecanismo das leis divinas. E continua Santo Agostinho. Por fim, após anos de meditações e prece, na erraticidade, o Espírito pede para vir à Terra, preencher o corpo daquela criança naquele seio familiar onde ela tem mais débito a saldar. Isto é, onde ela deixou mais coisas a reparar. E aí a providência divina lhe permite que venha a reencarnar novamente no seio da família onde deixou a desejar. E daquela família onde esta criança recebe todo o tratamento, onde os pais amam incondicionalmente seus filhos. E aí, quando cultiva tanto amor, que depois de desencarnarmos e vermos quem éramos antes de passarmos pelo corpo físico do nosso filho, ou do nosso pai, ou da nossa mãe, ou da nossa esposa, ou da pessoa da nossa relação mais pessoal, nós compreendemos que aquela falta que me separava, que me magoava, não é tão grande como eu pensava. E o amor, como disse o apóstolo Paulo, cobre multidões de pecados. E tanto que nós cultivamos o amor, que aquela falta se apaga, porque o amor tem força de mover multidões de pecado. E prossegue ele dizendo: qual será o procedimento na família escolhida deste espírito, quando ela suplica a previdência divina para reencarnar na família onde ele tem débito? Depende da sua proporção, depende da sua resolução que tomou. Se ele for persistente naquilo que, não, eu vou reencarnar naquela família para mim me reconciliar com aquela família. Ele vem, reencarna naquela família, recebe o perdão e perdoa e cria aquele amor, verdadeiramente o amor, não o amor atração pessoal, mas o amor de mãe para com filho, de filho para com pai, de pai para com filho. E aí o amor, depois de ser vivenciado, nunca mais se acaba. Assim, conforme prevalece nas nossas resoluções boas, nós tornamos de um inimigo um amigo, um bom amigo. Um ente querido que nunca mais nós vamos deixar de nos reconhecer em qualquer dimensão na espiritualidade que nos encontrar, nós vamos nos reconhecer. São, como se explica, meus queridos irmãos e irmãs, estas desavenças que existem entre os familiares, entre membros da mesma família, essas repulsões instintivas das crianças para com seus pais, dos pais para com seus filhos, para com os membros da sua família. Nada com efeito aquela existência ha podido provocar semelhante antipatia. Para lhe aprender as causas necessárias, se torna volver o olhar ao passado e compreendemos a importância de nós convivermos bem em família. O que determina o grau de parentesco entre nós da mesma família? Por que nós nascemos filhos, irmãos, pais, mãe, netos, sobrinhos, sobrinhas, tios, primos, primas? E por que nós tornamos esposos, esposas? Por que nós tornamos sogro, sogra, genro, nora, cunhado, daquelas pessoas da nossa afetividade? É onde nós temos mais compromisso.
onde nós temos mais comprometimento. Não é por mera coincidência que eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul conhecer a minha esposa aqui em Criciúma, me casar com ela e formarmos uma família. A mesma coisa ela, saiu lá de Imbituba, veio para Criciúma. Chegou aqui, nós nos conhecemos, nos casamos, nós constituímos a nossa família. E aonde nós temos mais débitos. E eu costumo dizer, meus queridos irmãos e irmãs, a sociedade, a comunidade onde estamos inseridos, não é por mera coincidência que Deus nos coloca nesses lugares. É aonde nós temos comprometimento. E aonde nós temos as ferramentas adequadas para que nós nos impulsionamos no nosso progresso moral e espiritual do nosso ser. Pensamos e refletimos e chegamos à conclusão que tudo isto que estamos falando é necessário para o nosso resgate, isto é, o que determina o grau de parentesco entre nós, familiares, é justamente o que nós necessitamos de curar entre nós, as chagas que carregamos na nossa alma. Vale a pena evidenciar que a sabedoria divina é tão bondosa que não reúne espíritos conflitantes numa única família. Reúne também espíritos amigos, espíritos que velam pelo sucesso um do outro. Porque a família, conforme eu falei, depois de se formar, a família, verdadeiramente pelos laços do amor, ela nunca mais se extingue. Nunca mais termina. Olha para a vossa família, diz Santo Agostinho. Veja, analisa criteriosamente. Você não vai demorar muito a sentir que muitos membros da sua família não lhe causa muita, não tem muita afetividade contigo. Mas é necessário que quando tu perceba que não existe empatia, que existe antipatia entre membros da família, procura te relacionar melhor com esse membro da tua família. Compreenda que ele faz parte do teu processo evolutivo, que a felicidade dele é a mesma sua felicidade. Queridos irmãos e irmãs, quantos de nós caímos nesse enredo? Quando nós não nos damos bem com os nossos familiares, nós nos afastamos, perdendo a oportunidade de nos relacionar bem e nos reconciliar, tendo que deixar para uma próxima reencarnação para nós nos reconciliar? Não, meus irmãos. Vamos aproveitar essa oportunidade com tudo que determina o grau de parentesco, de forma que você possa identificar na prática o grau de parentesco pode proporcionar como uma ferramenta para te levar no progresso moral e espiritual do teu ser. Como tu também pode proporcionar ao teu familiar um recurso magnífico para que ele se eleve moralmente e espiritualmente. E isso tudo que eu estou falando reflete na sociedade em si, melhorando o nosso relacionamento entre familiares, com certeza vamos melhorar o nosso relacionamento entre toda a humanidade. É comum haver como proposta de evolução na relação daqueles que formam o núcleo familiar sanguíneo. É preciso. O momento atual conturbado pela inversão dos valores no campo moral requer muita atenção da nossa parte, procurando sempre cultivar a harmonia familiar. A responsabilidade dos pais são imensa
na educação dos filhos, não somente na propagação e nem na preocupação de dar-lhe o alimento, o vestuário, uma boa escola, mas de ajudar a desenvolver a sua moral, os princípios religiosos, a temência e amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu me refiro no desenvolvimento moral do caráter da criança é o dever primordial dos pais. No ambiente familiar, numa hierarquia natural de leis da vida, compete aos pais o dever de exercer o poder e autoridade sobre os filhos, diz Santo Agostinho. Mas não confundir autoridade com autoritarismo. Pais, mães que me ouvem neste momento, lidere as suas famílias pelo amor e não pela imposição. O amor, quando cultivado, ele tem uma força extraordinária de harmonizar o núcleo familiar. E diz Emmanuel, a receita está sempre no equilíbrio, conforme nos lembra. Nem freio demais que mantenha as pessoas na servidão, nem liberdade demasiada que arremesse ao charco da libertinagem. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, nosso momento já está se fazendo e nós vamos somente citar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 582. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores se a missão de pai é uma missão, pode considerar-se missão? E os espíritos superiores responderam, é uma missão tão nobre, tão grande, que dificilmente o homem faz ideia. Deus colocou os nossos filhos sob a tutela dos seus pais. Portanto, pais, mães, não meça sacrifício. Leve vosso filho no culto da evangelização da juventude que as casas espíritas oferecem. Não mande o seu filho para a igreja, não mande seu filho para o centro espírita. Vá junto com ele, caminhe com ele, se interesse pela sua evangelização, se interesse pelo seu trabalho escolar, pelos seus estudos. Dialogue, fale com seus filhos. O diálogo é a melhor ferramenta que temos no momento para evitar os conflitos entre os familiares. E agora, para encerrar, a pergunta 583, tem muitos pais que ficam preocupados porque ele se empenha de todas as formas para trazer o filho para o bom caminho. Mas muitas vezes, nem sempre o filho vem para o caminho do bem. Quando isso acontece, não é sua responsabilidade. É que ele tinha que passar por essa prova. Apenas o que eu peço é esmero, é se esforçar para fazer o melhor para os filhos. E assim encerramos, lembrando que Kardec respondeu, ou melhor, perguntou aos espíritos superiores, são responsáveis os pais pelo transviamento dos filhos, quando esses fizeram de tudo para mantê-lo no caminho do bem e afastá-lo do mal? E eles respondem não. Quanto pior forem as proporções do filho, tanto mais pesada é a tarefa, tanto maior é o mérito dos pais quando consegue trazer a criatura para o caminho do bem. Portanto, pais, mães, não se culpem se os vossos filhos não seguirem o exemplo.
Não se culpe se os vossos filhos enveredarem para o caminho errado, que não foi aquilo que vós desejaram e que quiseram para ele. Orem a Deus e não desvaneçam. Tenham fé que tudo vai se resolver. E assim eu concluo dizendo que Deus, nosso Pai Criador, nos deu a família consanguínea como um campo e uma lavoura onde podemos trabalhar o coração dos nossos familiares para receber a semente do amor. E essa semente, com certeza, vai germinar e dar bons frutos. Muita paz, muita luz e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Obrigado. Michelinho. Muito obrigado pela explanação, pelas reflexões, aprendizado, né? Então, ficou claro que não existe família errada. Todos nós realmente pedimos e talvez até imploramos pela família que nós temos, porque nesse momento é o que nós precisamos, né? E ótimo. Então, ainda harmonizados com a exposição da noite, vamos fazer os nossos pedidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, começando pela magnetização, a fluidificação das águas que iremos fazer uso, que sobre elas sejam derramados todos os bálsamos, os lenitivos, as energias que nos farão bem. Vamos pedir também por aqueles irmãos que encontram-se hoje doentes, acamados nos hospitais, nos seus lares, nas clínicas. Pedir pelos irmãos nos asilos, muitas vezes solitários, sofrendo da solidão, e também daqueles que estão nos seus lares, também com esse sentimento de solidão, de angústia, que sejam todos amparados pelos nossos irmãozinhos nos orfanatos, por aqueles nossos irmãos que encontram-se nos presídios, penitenciárias, nas casas de correção, que recebam também nosso carinho, nosso amor, nosso perdão, que sintam também essa energia do Pai e o perdão de Jesus, nosso irmão. Pedimos também por aqueles irmãos que encontram-se nas ruas, que não possuem um lar, passando por dificuldades materiais, mas também por dificuldades da alma, pela solidão. Que sejam também amparados e que sintam também esse nosso carinho, essa nossa energia. Pedimos também por todos os irmãos desencarnados que buscam auxílio nas casas espíritas, que sejam também amparados pelas equipes espirituais, que sintam também essa nossa energia, esse nosso amor. Pedimos pelos nossos familiares, que possam também ser amparados, aqueles que estão em necessidade, e que tenham coragem de seguir a sua vida, a sua trajetória, suas provas, suas lutas, e que possamos caminhar juntos. E pedimos também nesse momento por nós, que a espiritualidade amiga possa então depositar um pouco das suas energias através do passe em cada um de nós. Então sintamos essa energia que flui do topo das nossas cabeças, percorre todo o nosso corpo, nos revigorando, nos dando mais energia, mais coragem. E como forma de agradecimento a todos esses amigos espirituais, a Jesus e principalmente a Deus,
façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Machadinho, mais uma vez, muito obrigado pela explanação da noite. Uma abençoada semana para o senhor. E nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradeço também a Zélia, né, e todos que participaram da transmissão, então, os espectadores, que tenham todos uma abençoada semana. Muito boa noite.